são as imagens do Flu. O que é que põe, Ronaldo? A imagem do Fluminense com o Corinthians? Eu não precisa pôr. Né? Olha, eu acho que o torcedor gosta de ver gols, essa coisa toda. O Fluminense fez um belo primeiro tempo. Segundo tempo, tomou 2 gols com 2 minutos, desarticulou tudo. Agora, eu não vou falar nem do jogo. Põe a imagem então aí. Aí você vai falar. Olha bem, o jogo põe a imagem aí, vamos lá, coloca aí. O apoio daquela massa toda, normal e tal. O Fluminense fez um gol com 45 segundos, quer dizer... A bola bateu na cabeça do Henrique. Fez o gol. Aí, no primeiro tempo ainda criou algumas situações, não é? Mas depois no segundo tempo, quando tomou o segundo gol, o Fluminense se desarticulou inteiramente porque foi pego de surpresa. Agora, só depende dele. Só depende dele, tem 3 jogos, tem que ganhar 1. Se ele ganhar um desses 3 jogos, 2 em casa e 1 fora, ele não corre mais risco de cair. Agora que existe uma preocupação, existe. Em virtude principalmente da vitória da Ponte Preta e também hoje nós temos jogos importantes que o torcedor do Fluminense tem que torcer para quem? Tem que torcer pro Flamengo, torcer... Quando chega nessa posição é complicado. É arco-íris. Isso aí, vamos torcer pro Flamengo, torcer pro Palmeiras, torcer pra Chapecoense, que joga contra o Vitória. Então, se der vitória desses aí, o Fluminense respira melhor. Não cai ainda, mesmo se perder para Ponte Preta, coisa que eu não acredito, na zona do rebaixamento semana que vem. Mas fica com a corda no pescoço e aí é complicado. O Abel deu uma declaração que eu concordo até com ele, está muito preocupado. O Fluminense levou 5 gols. 5 gols em 3 minutos. 2 contra a Chapecoense, levou um no primeiro a 1 minuto e outro aos 2. Contra o Botafogo com 1 minuto. E ontem levou 1 minuto e 3 minutos. Então, o Abel disse que a zaga entra desatenta. E ter levado gols no início de uma partida. Claro que o Ronaldo tem toda a razão, isso influenciou, né? Porque o Fluminense fez um bom... Influenciou bastante. Quem está lá para resolver esse problema é ele, não sou eu, não. É óbvio. Ele é que tem que corrigir isso. Já que o jogo Chapecoense ele não viu. Tem razão, ele falou, mas ele não falou que o Fluminense fez um gol com 45 segundos. A mesma coisa. O meu time ganhou aos 50, não importa, o jogo não acabou. O jogo não acabou, claro. Não importa. Agora, isso é que eu falei. Então, o Fluminense hoje tem que torcer para esses times que estão na zona, ali próximo da zona, não vencerem. Porque senão encostam nele. Ele vai entrar em campo. Tem mais time que a Ponte Preta? Tem. Agora, vai entrar com uma responsabilidade brutal de ter que ganhar o jogo. Entendeu? Então... Quando estava 2-1, o Fluminense teve 3 situações. Uma com o Endel, uma com o Marcos Júnior e a outra do menino lá que entrou lá, que passou com perigo. 3 chutes perigosos, mas eles também tiveram uma bola na trave. O que está acontecendo com o Fluminense, eu comentei o jogo, está acontecendo com o Fluminense, mesma coisa contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, tudo bem, perdeu um jogador, mas voltou mal para o segundo tempo. O Fluminense faz um belo primeiro tempo e depois não consegue manter. É belo quando a gente fala belo, porque fez o gol, tá certo. Mas eu ganhou o gol. O Fluminense continua tomando gols. Ele criou a situação para fazer o segundo no primeiro tempo. Mas não fez. Foi para cima, né? Aquele gol teve que ser bola na área. O problema maior, perdão, Roberto. Desculpa. O problema maior é o seguinte. Fator 1, a zaga é fraca. O Henrique, eu detesto jogador assim. Toma o gol, vai reclamar do companheiro e a falha foi dele. Nos 2 gols que o Fluminense tomou do Jô, a falha foi dele. E ele fica reclamando. Como quem diz assim, não marcou? A falha foi dele. Se você mostrar aí o gol, a falha foi dele. Então a zaga deixa muito a desejar. E ontem o Fluminense não contou, já está fora que não deve jogar mais, com o Richard e com o Douglas. Jogadores do Fluminense não jogou com volante. O Fluminense não teve volante ontem. Então isso aí é complicado, porque a defesa fica exposta. Então, de qualquer maneira, vamos ver agora contra a Ponte Preta. Vamos ver agora com a Ponte Preta. O jogo é segunda, né? Segunda-feira. 5 da tarde. Às 5 horas. Tem que se acostumar, né? Segunda, né? Tem que se acostumando a jogar segunda, hein, Ronaldo? Eu vou repetir. Isso é verdade. Vai jogar segunda que é feriado. O Fluminense continua tomando bola de escanteio, bolas altas. E essa definição, que é o beabá, na minha opinião, com relação à marcação ao homem de referência. Quem é o jogador de referência do Corinthians? É o Jô. Quem é que marca o Jô? 2 vezes o Jô cabeceou praticamente sozinho. E teve um lance no primeiro tempo. Tava 1-0 o Fluminense, teve um lance no primeiro tempo, porque o Fagner foi no fundo, bateu. O Lucas, em vez de acompanhar o Jô, vem pro meio. O Jô só não fez o gol porque ele passou da bola. Ele ainda levantou a mão para reclamar. Ô, Edilson, mas é o que a gente fala. As equipes, como eu falei, do Flamengo, falei do Vasco, Botafogo,
E principalmente o Fluminense, eles oscilam muito durante a partida. 90 minutos não Flamengo joga consegue. bem 90 minutos. Não consegue. Eu falei do consegue Flamengo, matar. você não entendeu, não? Ah, o Flamengo joga bem Você 90 não entendeu? minutos. Flamengo é um fenômeno. Mas eu falei Flamengo. Pô, Ah, também. então tá bom. Não consegue manter um padrão durante os 90 minutos, entendeu? E isso aí prejudica muito. O Fluminense conseguiu fazer um gol, um jogo difícil, que poderia, de repente, administrar. Sabia que o Corinthians ia partir para cima, porque só um resultado positivo daria o título à equipe do Corinthians, mas não consegue. Tanto Flamengo, Vasco, Botafogo, os 4 do Rio, não conseguem manter um padrão de jogo durante os 90 minutos. Isso aí, realmente, é muito complicado. Se você pegar o segundo tempo do Fluminense contra o Cruzeiro, o time foi lá no chão. Segundo tempo com o Corinthians ontem. Não consegue. Contra o Cruzeiro, ele perdeu aos 11 minutos um jogador expulso. Mas Você com a menos. o segundo tempo complicado. não tem tido a mesmo E desempenho ontem que o primeiro, aconteceram né? 2 fatores, na minha opinião, contra o Fluminense. Primeiro, os 2 gols com 3 minutos. E o segundo, a entrada do Jadson, que mudou a cara do Corinthians totalmente no segundo tempo. Bom, agora eu quero falar com você que está querendo perder peso de forma rápida e segura. Compre, hein? Qual que é? Hein? Lip Belt, o exterminador